Levante a voz. A gente vai falar sobre a greve dos Correios, né? Conosco, então, o delegado sindical da categoria, o Jonas Nascimento. Jonas, Correios em greve, vocês hoje fizeram uma mobilização aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu gostaria que você falasse sobre esse movimento, o que vocês, funcionários dos Correios, estão reivindicando com essa paralisação. Boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite, Itajaí. Boa noite aos ouvintes da FM. Na verdade, a nossa reivindicação, ela é por um correio 100% público e de qualidade. Existe um pacote de maldades que o governo atual tem feito, dentre eles algumas privatizações, a Eletrobras é um exemplo, e nós não queremos que o correio participe disso. E o presidente, no caso dos Correios, né? É presidente que chama? Sim, presidente, sim, o nosso Guilherme Campos. Isso, o Guilherme Campos, ele já declarou da intenção do governo de privatizar algo que o pessoal já vem comentando já há algum tempo. Sim, sim. Diga-se de passagem, esses cargos de presidência das empresas estatais ou de economia mista é um cargo político, ou seja, ele não tem a essência postal, a essência do correio, essa empresa que é da população de 354 anos, não corre nas veias dele. Então, o que é que nós queremos com isso? Quando você trabalha numa empresa particular, você chega até o seu patrão e faz as suas reivindicações ou as suas reclamações. Nós, como empregados públicos, não temos a quem reivindicar. Então, através do nosso sindicato, existe uma comissão de negociação permanente e a gente só quer que o presidente dos Correios, o nosso Guilherme Campos, ele venha conversar conosco, né? Ele sente com o sindicato, a nossa federação, que é a Findect, e que ele possa conversar, apresentar uma proposta que até então não foi apresentada para nós. Existe uma outra federação que ele apresentou uma proposta, digamos, muito abaixo, porque existe algumas coisas, alguns ganhos que são históricos, coisas que nós ganhamos ao longo dos anos, como, por exemplo, existe um ticket que nós ganhamos mensalmente. Esse ticket, nas férias, os funcionários de correio não ganhavam. Então, foi-se tirado 2 folhas de ticket, naquela época era de folha, então ganhava-se 25 folhas por mês, tirou-se 2, os funcionários recebem apenas 23, para que esse ticket voltasse no mês das férias. Ou seja, 2 folhas vezes 12, 24, era o que você receberia nas suas férias. Esse ticket, por exemplo, está querendo ser tirado. Dentre outras coisas, ele oferecia um reajuste de 3%, a partir de janeiro de 2018. Nossa data base é em 1º de agosto, todo 1º de agosto. Então, assim, nós protocolamos, o sindicato, através da nossa federação, protocolou a nossa proposta. E ele não sentou para negociar ainda com a gente. Ele disse que não negocia. Qual é a proposta do sindicato, a proposta de vocês? Bom, dentre elas, a manutenção do nosso plano de saúde, que é um plano cooperativo, coparticipativo, na verdade. O que é que acontece? Você usa quando paga um percentual do que você usou. Então, ele hoje está querendo estabelecer uma mensalidade, além dessa coparticipação. E está dividindo em núcleos familiares. Por exemplo, se você tem esposa e filho, um núcleo familiar. Se você tem o pai, um outro núcleo familiar. Se você tem uma mãe nesse plano, um outro núcleo familiar. Ou seja, que ele até cobre uma mensalidade, desde que nós possamos pagar essa mensalidade. Então, o que a gente pede é apenas isso. Entre algumas outras reivindicações, como foi falado, né? A manutenção do nosso plano, o nosso ticket, né? Um reajuste que pelo menos ele sentasse para nos dar a reposição da inflação. Nada mais justo. A gente vive num país aí que a gente percebe todo dia que você chega nos mercados, os preços dos alimentos subindo. Então, o que a gente busca é só isso. Agora, com relação a essa pretensão de privatização, o governo alega que o correio é deficitário, que causa prejuízo. Na visão de vocês que vivem o dia a dia dos Correios, essa alegação do governo procede? A empresa realmente tem dificuldades financeiras? Olha, algumas coisas não é passado para a população, né? Não posso te dizer exatamente, mas vou fazer um parâmetro. Acho que entre 2012 e 2015 foi retirado 6 bilhões do correio e enviado ao Tesouro Nacional. Para cobrir o rombo do governo, né?
são contas do governo. Aí a gente vê o que é que os nossos políticos, né? Apartamentos cheios de dinheiro, dinheiro na mala, dinheiro na cueca e por aí vai. Então o Correio não pode pagar essa conta. Então nós tínhamos um plano de saúde que era feito através de guias e ele dizia que esse plano de saúde era um plano que onerava muito. Nós tínhamos aí mais ou menos 900 milhões de despesa. Se reformulou. Esse plano era gerido por administrado por funcionários do Correio, criou-se uma empresa para administrar esse plano e hoje ele diz que esse plano dá um prejuízo de 1,8 bilhões. Ou seja, dobrou-se essa conta quando era para se diminuir. Então é uma coisa que ninguém entende. Deixou de ser administrado pelos próprios funcionários, para o núcleo de vocês no caso, Isso. Criou-se uma empresa. Exatamente. E essa empresa na verdade acabou onerando bastante. É isso que ele justifica pra gente, é isso que ele passa pra gente. O que devia ser o contrário, já que tem alguém para administrar, alguém capacitado, acredita-se nisso, então eu entenderia que essa conta teria que ser baixa, né? Teria que baixar esse valor. Agora, diante desse movimento de vocês, como é que está a questão, a população está desassistida, tem um número mínimo de funcionários trabalhando nos Correios, como é que está essa situação hoje? Olha, toda greve é exigido por lei que fique um percentual mínimo de efetivo atendendo, né? Nesse percentual 30%. E a gente, se fosse atender as reivindicações realmente a insatisfação da categoria, esse percentual não seria atingido. Mas a gente busca conscientizar alguns colegas e fazer com que esse percentual seja mantido. Então o serviço está sendo mantido com um déficit dessas pessoas que aderiram. Então, assim, se você tem um efetivo de 100 pessoas numa distribuição e você passa a ter 30, esse trabalho vai ser feito, só que em um prazo maior. Ou seja, as correspondências tendem a sofrer um certo atraso, né? Infelizmente, né? A gente aproveita para explicar para a sociedade que a culpa não é nossa. O que é que acontece? O último concurso foi feito em 2011. De lá para cá não foi feito mais concurso. Teve um plano de demissão voluntária, no qual saiu em média 3.500 a 5.000 funcionários, e não foi reposto esse pessoal. Então, aqui tem algumas localidades onde não existe ainda distribuição domiciliar, exemplo do Santa Cecília, do Novo Horizonte, do Minha Casa Minha Vida, do loteamento Salles e algumas outras, né? A gente não tem como atender, não existe efetivo para atender, não daria conta. Ou seja, aumentou a demanda, mas o número de funcionários diminuiu, reduziu, para atender uma cidade que cresceu. A gente sabe que nos últimos anos, então, cresceu muito. E vocês também estavam tendo alguma dificuldade para entrega por conta do cepeamento da cidade, que era deficiente, né? Agora que está havendo movimentações para uma reatualização desse cepeamento. Sim, sim. O que eu não posso te falar exatamente a data, mas já existe um trabalho feito. Semana passada foi votado na Câmara um projeto em relação a isso. Exatamente. Esse trabalho está sendo feito. Acredita-se que num prazo aí entre 6 meses, 1 ano mais ou menos, já sejam divulgadas uma nova lista com um novo cepeamento das ruas. Um novo código postal, como a gente chama. Uhum. E eu acredito que através daí possa ser reivindicado mais funcionários para que possamos atender bem a população. Agora, voltando para o movimento grevista, né? Como é que está a programação de vocês? Já tem algum aceno de novas assembleias da parte de vocês, ou então a possibilidade, a previsão, na verdade, de retomada de negociação aí com o patronal? Olha, existe, como te falei, Rio e São Paulo, que são os grandes postadores. Nós do Nordeste e de outras regiões aqui somos distribuidores, ou seja, a fatia da receita maior é de São Paulo. São Paulo existe um outro grupo, está sendo levado para a Assembleia. Essa proposta da ECT está sendo levada para a Assembleia, que acontecerá amanhã, dia 26, às 22 horas. E a gente espera que os colegas do Sul possam entender que a gente não pode pagar essa conta e que, portanto, vai depender muito disso aí. Se for aprovado em Assembleia, aí vai ter que ser levado ao TST para um dissídio e a Justiça vai decidir se o Correio realmente só pode pagar isso
e o que deve ser feito. Se não passar, se o pessoal das assembleias dos sindicatos de lá não aprovarem, aí vamos ver, aguardar novas notícias. Nós só saberemos maiores informações, na verdade, a partir das 22h30, que imagina-se que já foi feita a votação, do dia 26. Então, por enquanto, só expectativa mesmo, né? Agora, vocês têm programado mais alguma outra atividade aqui em Santo Antônio e na região também, já que o sindicato não cobre não só Santo Antônio, como também a região, não é isso? Sim, sim. Existe grupo dos sindicatos em cada cidade, em cada agência, na verdade, onde existe um número mínimo de funcionários. Eu acredito que a partir de 5 funcionários tem que ter um delegado sindical. Esse delegado sindical é os olhos do sindicato, é um representante do sindicato. O sindicato é um corpo e, como tal, tem os seus membros. Então, existe movimentação, sim, pessoal de Feira de Alagoinhas, pessoal de Cruz das Almas, das cidades vizinhas, existe esse contato. Nós temos um grupo onde a gente se comunica o que está acontecendo, as movimentações, o que vai ser feito, as decisões que foram tomadas pelos diretores, a qual nós acatamos e seguimos. Então, tudo isso é passado internamente para que a gente possa estar antenado com os acontecimentos. Agora, você falou aí que, no caso, com relação à questão salarial, o que ele estaria oferecendo seria algo em torno de 3%, ainda para 2018, né? Agora, e o que seria razoável, na sua opinião, que possa chegar a um acordo e selar aí o fim dessa mobilização de vocês, dos Correios? Qual seria o ideal? Eu sei que vocês têm a pauta de reivindicação de vocês, mas dentro do que eles estão oferecendo, o que seria razoável, na sua opinião? Olha, essa pauta é muito extensa, eu não a trouxe, não tenho, mas eu tenho mais ou menos alguns itens. Por exemplo, o sindicato pediu 8%, pediu algumas perdas ao decorrer dos anos, eu acredito, não posso te falar números porque não me recordo da pauta inteira, mas eu lembro bem que foi 8% e acho que um reajuste linear de R$200, mais ou menos isso. Então seria 8%, mais um reajuste linear de 8%, e acho que 2%, 3%, não me recordo muito bem, de perda ao longo dos anos, além das manutenções. Diga-se de passagem que o que a gente busca não é só a reposição salarial, a reposição da inflação, é a manutenção de direitos históricos que estão querendo retirar esses direitos. Ou seja, ao longo de muitos anos você consegue algumas coisas e de uma vez só se perde tudo. Então, o que a gente busca, na verdade, é essa conscientização que o presidente sente através da sua comissão e que possa negociar. O que a gente quer é que essa empresa de 350 anos, que tem não só a função comercial e distribuição, mas também social, continue a ser 100% pública e de qualidade. Ok, nós agradecemos a sua participação também do Altimar, nosso amigo Tinho, né? Também dos Correios, conosco também aqui no programa de hoje. Está com a camisa bonita. Está com a camisa muito bonita, por sinal, né? Diga-se de passagem, essa camisa tricolor é uma das mais lindas do nosso futebol brasileiro. Ontem deve ter sofrido bastante, até aqueles 51, quase 52 minutos, né? É verdade. Mais uma vez. Mas agradecemos aí a sua participação, Jonas, e qualquer novidade com relação a esse movimento, por favor, a Rádio Indaiá está aqui à disposição para informar. Amanhã tem alguma manifestação programada para via pública? Alguma coisa Até o momento, não. Até o momento, a manifestação, na verdade, foi para acordar alguns colegas que não tinham tomado ciência do que estava realmente acontecendo, mas, graças a Deus, foi uma manifestação feliz e pacífica. Os nossos colegas da agência, porque aqui existe 2 unidades. Isso. O Centro de Distribuição Domiciliar, que fica na Lúcio José de Oliveira, e a nossa agência, que fica aqui ao lado da Matriz. Então nós viemos para conscientizar o pessoal, grande parte deles entenderam e aceitaram que a nossa luta não é uma luta para denegrir em momento algum, deixar bem claro que a nossa luta é pacífica. A empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa fantástica, isso tanto não preciso estar falando, porque ela tem 350 anos no mercado, não sou eu quem estou dizendo, os números dizem isso. E foi uma empresa considerada de excelência não faz muito tempo, durante mais de 10 anos consecutivos. E é justamente o que a gente não entende. Perdeu um pouco desse brilho, né? Tem alguma coisa que a gente não entende. Uma empresa que em 2013, mais ou menos, teve o maior lucro da história. 3, 4 anos depois, essa empresa apresenta um déficit. Enfim, né?
os nossos políticos dizem o que é que acontece. Empresas como FedEx e outras semelhantes já estão no país em um número significativo? Já, olha, eu não sei te dizer esses números, se são significativos, mas a gente já percebe um incômodo, digamos, dessas empresas multinacionais como a FedEx. E existem outros locais também que acabam atuando no mercado. Mais uma vez... Mas isso não é desculpa para não olhar o lado de vocês, não, né? Claro que não. Até porque a gente entende que o Correio é uma empresa que tem a confiança do povo. Então, se você vai fazer uma postagem, se você vai fazer uma remessa de alguma coisa, você não procura concorrência. O primeiro nome que lhe vem à cabeça é Correios. Isso é sinal de confiança, de tradição. É uma empresa fantástica. Eu tenho orgulho de fazer parte do quadro dessa empresa, diga-se de passagem, como todos os nossos colegas que lá estamos. Mais uma vez, agradecer a Edilson e a Juntaí pela oportunidade de deixar a população ciente do que acontece. Na verdade, a nossa reivindicação é só para que olhem para o Correio. Nós queremos abrir os olhos da população. Gente, esse governo que está aí, eu não preciso falar. Eu não sou político, não é o meu caminho, eu não entendo de política, sou ignorante no assunto, mas qualquer um pode ver o que está acontecendo com o nosso país. Cabe a nós, nas próximas eleições, tomar as decisões mais acertadas. Ok, agradecemos, portanto, aí para o Jonas, também o Tinho, né, o Altimar, nosso amigo Tinho, e desejando aí que chegue no consenso, boa sorte, que a gente consiga retomar a normalidade aí. O quanto antes é isso que a gente espera. Que a população não fique também penalizada, né? Exatamente. Mas obrigado mais uma vez pela participação. Levante a voz.